luce in una stanza quando vacazione, sei luce, sei tu come su le finestre, mostra il tour di mio cuore che abbia acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai vissuto con te. Adesso si vivrò con te, partirò sull'ali per mari, che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sono solo sogno all'orizzonte, manca le parole, e io sì lo so che sei com'è, mia luna tu sei qui con me, oh sole tu sei qui con me, come con me. Con te partirò, paesi che non ho mai vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te, partirò sull'ali per mare, che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò, con te partirò sull'ali per mari, che io lo so, vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te, partirò. Seja bem-vindo ao nosso canal Cozinha Científica. É dessa forma que queremos efetuar o lançamento oficial do referido canal e claramente acompanhado de uma boa música na voz de Gonçalves Costa. Gonçalves Costa, então, como é que vai? Obrigado, graças a Deus vai tudo bem do meu lado. Costa sempre com grande performance. É verdade, é verdade. Bem, para quem não conhece Gonçalves Costa, está aqui o Costa, ele melhor do que ninguém fará a sua autoapresentação. Gonçalves Costa, como já foi dito, é músico lírico e estudante também de música, claro, disponível para qualquer evento. Bem, Costa, então desejamos votos de sucesso na sua carreira e gratidão por ter aceito o nosso convite. Ok. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal Cozinha Científica. Hoje estamos a efetuar o lançamento oficial do referido canal e, claramente, com a emissão do nosso programa Conversas Sociológicas na sua tela. Para a primeira edição, temos como tema a pobreza em Angola e as estratégias de sobrevivência das famílias.
que será abordado em primeira mão pelo sociólogo Pedro de Castro Maria. Ele que é mestre em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Ele também é docente universitário no Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, pesquisador e autor da obra Minorias Étnicas em Angola, o caso dos Sanji. Mestre Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Leopoldino Vitumbaca, sociólogo também, com quem tive o prazer de trabalhar durante alguns anos aqui no Liceu de Luanda. Agradeço a honra do seu convite, principalmente por ser o primeiro convidado, creio, não é? Da abertura do seu projeto, que desde logo começo por desejar êxito, espero que corra tudo bem, começando assim por divulgar de alguma forma também a ciência, a disciplina em que trabalhamos. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e manifesto-me disponível para continuar a ajudar todos aqueles que têm iniciativas do gênero e outras iniciativas que visam promover a nossa ciência, por um lado, mas por outro lado também que visam trazer ao público, através das redes sociais, debates de temas de interesse da nossa sociedade. Bem, antes de entrarmos no nosso tema, gostaríamos de fazer menção de um evento que será já nesse final de semana, concretamente no sábado, dia 6 de agosto. Será na província de Benguela, onde vai acontecer o lançamento oficial do livro Experiências Eleitorais Africanas, o caso de Angola, onde o nosso convidado fará a apresentação do livro, também é um dos co-autores do mesmo livro. Mestre, pode nos trazer algumas considerações relativamente a este evento? Sem dúvidas, na verdade é um evento da Okuveleca, uma organização não governamental angolana, mais concretamente da província de Benguela, que é dirigida pelo sociólogo, também sociólogo Vitorino Chivela Roque. E dentro das várias vertentes de atuação dessa ONG, uma delas é reflexão, estudo, investigação, pesquisa de várias temáticas do âmbito social do nosso país. E é assim que, nessa vertente da sua atuação, a Okuveleca, então, e aproveitando o momento particular que o país está a viver, que é o período eleitoral, na verdade, decidiu o Dr. Vitorino Roque organizar uma coletânea de textos, de artigos científicos para discutir em como as experiências eleitorais africanas transmitem lições para, por um lado, a realização do processo eleitoral de 24 de agosto, que vão ser as quintas eleições gerais, mas, por outro lado, em como as eleições, por causa também da sua regularidade, mas da forma como elas decorrem, vão refletir a construção de uma sociedade democrática em Angola. Eu terei, de facto, o privilégio e a honra de ser o conferencista principal da apresentação deste livro. Os outros, todos coautores do livro, também vão ser conferencistas convidados. Alguns o farão online, porque há também moçambicanos, para além de angolanos, que subscreveram artigos do livro. E depois de Benguela, provavelmente, seguirão mais duas apresentações nessa primeira fase, uma no Ambo e outra no Cuito-Bié. Portanto, é esta a próxima atividade acadêmica de maior relevo em que estarei envolvido já neste fim de semana e nos dias seguintes, se efetivamente seguirmos ao Ambo e Bié. Bem, a direção da Cozinha Científica deseja votos de sucesso e, no momento certo, faremos também a aquisição do exemplar, claramente, para estar na nossa biblioteca.
Muito obrigado e, claro, o conhecimento é elaborado, produzido, como desejava Robert King Merton, no seu princípio científico do comunalismo, para circular, para que todos possam ter, aqueles pelo menos que demonstrem interesse, possam ter acesso a ele e dele tirarem também as lições que pretenderem. Obrigado. Bem, entrando no nosso tema, pobreza em Angola e as estratégias de sobrevivência das famílias. Mestre, segundo os dados do Censo Populacional de 2014, ditava que em Angola 41% da população angolana vive abaixo da linha da pobreza. E esse estudo relatam que em cada 100 angolanos, praticamente 41 está mergulhado na linha da pobreza. Quando falamos de pobreza, de forma concreta, o que de facto queremos nos referir? Obrigado. A pobreza significa a privação de acesso a determinados bens e serviços que a própria sociedade produz. Na verdade, quando se diz que alguém é pobre, é porque ele tem acesso débil ou, em alguns casos, até quase nulo a determinados bens. A pobreza é um fenômeno que é mensurável, que se pode quantificar. Aliás, o ilustre Leopoldino começou a sua questão com um número dos 41% de pobres ou de que estão abaixo da linha da pobreza em Angola. Para percebermos por que as pessoas são pobres e por que essas pessoas são consideradas pobres, normalmente um dos principais indicadores é a questão do acesso à educação. Se as crianças estão fora do sistema de ensino e se os adultos têm um nível de instrução baixo, esse é um indicador importante para a pobreza. O acesso à água e saneamento básico também é um indicador importante para a pobreza. A eletricidade, as condições de moradia das pessoas, portanto a habitação e o tipo de bens que têm em casa, principalmente os eletrodomésticos. E claro, não podia deixar de ser a questão, e porque se sabe que para o acesso à educação, para ter uma habitação condigna, para a aquisição de determinados bens, a pessoa deve ter um determinado rendimento, não é? Então, essas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza em Angola, esses 41%, que é um número muito grande, porque dos cerca de 32 milhões de habitantes que o país tem, estamos a falar de mais de 13 milhões de pessoas. É porque, segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, que de resto é a mesma instituição que realizou o censo, é porque não têm até cerca de 12 mil kwanzas para gastarem durante o mês. Portanto, todas as famílias que vivem com menos de 12 mil kwanzas por mês para fazer face às suas necessidades básicas são consideradas famílias pobres. Bem, tendo em conta que a pobreza é um fenômeno social e também mundial, até que ponto é um problema no nosso país? Em função do número com o qual o próprio Leopoldino iniciou a entrevista. Porque é um fenômeno mundial, mas há sociedades que o índice é mais baixo, a percentagem de pobres é mais baixa. Embora hajam também países cuja incidência da pobreza sobre a sua população seja maior que Angola, mas Angola é um país com números ainda muito preocupantes. E para o caso de Angola, recorrendo a um conceito que se encontra no livro Sociologia e Problemas Sociais de Noel Timms, refiro-me ao conceito de problema social.
Para o caso da Angola, a pobreza é um problema social. O que é um problema social? Um problema social é uma discrepância significativa entre a norma social e a realidade social. No caso da pobreza, a norma social é de que as pessoas tenham as condições mínimas básicas para ter uma vida condigna numa sociedade que, até do ponto de vista dos recursos naturais, é potencialmente rica. A norma é essa, e a humanidade em si concebeu como norma que todos vivamos dentro de condições minimamente aceitáveis. Mas se nós temos mais de 10 milhões de habitantes, estamos a falar de cerca de 13 milhões de pessoas em Angola a viverem abaixo da linha da pobreza, essa discrepância é muito significativa, é numericamente relevante, se quisermos, é isso que eu estou a procurar dizer. Então, para Angola, a pobreza representa, sim, um grande problema social que deveria merecer uma reflexão, preocupação de todos os atores, principalmente aqueles que têm responsabilidade acrescida na condução dos destinos da nossa sociedade. Mestre, gostaríamos de saber que fatores sociológicos ou que fatores do ponto de vista sociológico estão na base da pobreza, particularmente no nosso contexto. Essa questão que é bastante interessante. Em Angola, creio, e quando eu me referi aos indicadores que devem ser tidos em conta para a mensuração do fenômeno da pobreza, depois de ter apontado a educação, a habitação e meios que os indivíduos possam ter na sua habitação, a escolaridade das pessoas, a saúde, enfim, a eletricidade, me referi que para tudo isso o fator estruturante central é o nível de rendimentos. Então, uma das causas que me parece é fundamental apontar em Angola para a questão da pobreza é a acentuada desigualdade na distribuição da renda nacional, o que depois degenera em questões de desemprego, em questões de empregos muito mal remunerados. Temos o problema do sistema de educação e ensino que tem uma qualidade sofrível, como é do domínio público e até reconhecido pelo poder político a mais alto nível. Temos o problema do sistema sanitário, que é bastante débil, o que provoca muitas doenças, algumas das quais endêmicas. Enfim, há então uma economia muito marcada pela economia informal também. As pessoas que estão ligadas à economia informal são em grande número. Portanto, já falei aqui do índice de desemprego. Então, são todos esses fatores que fazem com que Angola... Mas e tudo isso também está associado com a má gestão da res pública, daquilo que é de todos, daquilo também que às vezes chamamos de erário, enfim, a forma também como os recursos que Angola produz, que já são em grande medida dependentes por exemplo, para a questão da exportação, exporta-se mais matéria-prima e, no caso, o petróleo, a seguir os diamantes e outros. Portanto, se uma economia que está excessivamente estatizada ainda, concentrada naquilo que o Estado faz, sem a tal bastante pomposa e politizada expressão de diversificação da economia, temos sempre ainda que considerar que estamos com uma economia débil e que, consequentemente, provoca pobreza nos seus habitantes. Uma vez que falar de família é falarmos do núcleo fundamental da sociedade, gostaríamos de saber, por parte do sociólogo Pedro de Castro Maria, quais têm sido as estratégias adotadas pelas famílias angolanas, visando então visando a resolução ou visando a redução da pobreza? Bem, as estratégias são diversas e elas variam um bocado em função também do nível de pobreza a que as famílias estão submetidas e até às vezes em função da localização geográfica, do nível de instrução, porque há também famílias com
nível de instrução razoavelmente aceitável, mas também se encontram a viver situação de pobreza. Por exemplo, do ponto de vista geográfico, as famílias dos grandes centros urbanos terão determinado tipo de estratégias diferente, por exemplo, das famílias do meio rural. Como sabemos, em Angola, a incidência da pobreza é ainda maior no meio rural do que no meio urbano. Mas nós encontramos hoje nos grandes centros urbanos pessoas que saem das zonas periféricas, que vão para as ruas das cidades, e essa é uma imagem muito frequente no local aqui onde nos encontramos, a centralidade do Quilombo, em que vêm cidadãos das periferias, daqui das redondezas, para, por exemplo, apanhar comida nos contentores. É uma estratégia de sobrevivência que existe aqui na cidade de Luanda. Nós também temos a apontar como estratégia de sobrevivência o tal traço marcante da economia angolana. Nos referíamos à questão da economia informal. É uma das estratégias de sobrevivência mais comum das famílias em Luanda, que fazem pequenos negócios, uns à porta de casa, onde põem pequenas bancadas e vendendo de tudo um pouco. Mas também há depois o fenômeno da zunga, há depois atividades como de transporte de carga, os chamados roboteiros. Há as próprias pessoas que, mesmo tendo bancadas em alguns espaços do mercado ou não, ou sentam no chão, estendem suas coisas aí, expostas inclusive a vários riscos de saúde, de segurança, ainda por cima às vezes com alguma perseguição impiedosa dos agentes da polícia ou da fiscalização do governo provincial, no caso de Luanda. Então, são algumas das estratégias adotadas por famílias, para além daquelas que infelizmente ocorrem ainda em atividades desviantes. Não é uma relação que deve se estabelecer de forma linear entre a pobreza e a criminalidade, mas em alguns casos a criminalidade e a abordagem estrutura-funcionalista de Robert King Merton leva-nos a essa reflexão. Normalmente, quando uma estrutura social nega aos seus membros determinados bens que ela própria produz, que essa estrutura social produz, refiro-me ao rendimento, à riqueza, nesse caso, ao prestígio, ao poder, esses indivíduos podem tender a adotar condutas desviantes para poderem, de alguma forma, pretender ter acesso a esses bens. Portanto, aqui é a criminalidade vista na perspectiva estrutura funcionalista, ou seja, as pessoas adotam comportamentos desviantes porque querem, de alguma forma, inovar, encontrar caminhos para terem acesso aos bens que a própria sociedade nega para essas pessoas. Novamente, como sociólogo, quais os fatores que podem contribuir, que as famílias, nesse caso, podem adotar, visando então a redução da pobreza, uma vez que no âmbito das estratégias adotadas pela família, já o fez muito bem o nosso sociólogo, algumas optam por comportamentos à margem da lei, visando claramente a redução da pobreza. Então, quais fatores que as famílias podem adotar, visando a redução da pobreza de uma forma legal? É preciso dizer que algumas dessas estratégias são adotadas pelas famílias. Não combatem de forma eficaz a própria pobreza em si, ou seja, atendem em muitos casos à reprodução do ciclo da pobreza. Se os pais são, por exemplo, vendedores ambulantes em pequena escala, sem que isso gere grandes rendimentos para o sustento da família,
e a família vê-se encorajada, por exemplo, a pôr os filhos, às vezes em idade menor ainda, em atividade similar, em vez de, por exemplo, pô-los na escola. Aí vai continuar a haver uma espécie de reprodução do ciclo da pobreza naquela família. Os filhos vão crescer com a ideia de que aquela atividade, porque até está a ser realizada pelos pais, é uma atividade compensatória e é a única possibilidade que a família tem. Agora, era necessário que as famílias investissem seriamente na educação dos seus filhos, como fomos sendo ensinados pelos nossos pais desde cedo, alguns de nós, de que a educação é a chave para conhecermos alguma mobilidade social, ou seja, para termos uma condição de vida de alguma forma diferente daquela em que nascemos, muitos de nós. Portanto, a chave para que determinadas famílias possam ver pelo menos alguma mobilidade geracional, ou seja, para que os seus descendentes possam ter uma condição de vida superior aos pais, é abraçar um sistema de educação. Mas agora, também estudar requer custos, né? Mesmo assim haverão sacrifícios a fazer para se conseguir essa educação. E é uma educação que não pode ser na perspectiva de incutir nas pessoas a ideia só de virem ser funcionários do Estado, mas uma educação que leve as pessoas a adotar a ideia do empreendedorismo, da possibilidade de criar esses negócios e empresas. Embora quer para a própria educação em si, mas também quer para a atividade de negócios, e muitas das ações que devem ser levadas a cabo para atenuar o fenômeno da pobreza ou combatê-lo de forma mais assumida e decisiva, deverão haver estas condições estruturais que pelo menos os funcionalistas denunciam como estando na base da pobreza. Então é preciso que o Estado em primeiro lugar, mas o Estado não pode de maneira nenhuma sequer pretender nos passar a ideia de dividir essa sua responsabilidade com quem quer que seja, que é o problema do investimento sério no sistema de educação em si. Depois é o sistema de investimento sério, é o investimento sério no sistema de saúde. Depois a criação de ambientes favoráveis de negócio, a criação do mercado financeiro estável, onde ir pedir um empréstimo no banco, mesmo até para pessoas que trabalham no Estado, não pode de maneira nenhuma significar fazer favor, mas os mercados financeiros normais, porque os bancos têm como core business, negócio principal, a venda de dinheiro, tem de nos vender dinheiro para nós podermos investir também em negócios e queria haver uma aposta séria em educação financeira das famílias e das pessoas. Portanto, mais do que as famílias em si despertarem para a necessidade de abraçarem atividades que as tirem da situação de pobreza, é preciso que aqueles tenham a função, a missão, a obrigação de organizar melhor a sociedade o façam para não só criar o despertamento necessário, mas também para que haja condições materiais concretas no sentido, então, de que as famílias saiam da condição de pobreza e evoluem para uma vida melhor em função daqueles indicadores que apresentamos desde o início da conversa. Bem, tem sido visível na nossa realidade a existência de alguns projetos sociais da tutela do Estado visando a redução da pobreza no seio das famílias. Projetos como o Renda, o microcrédito, agora temos também a reconversão da economia informal para a economia formal, onde muitas das famílias têm tido a oportunidade de serem inscritos no Instituto Nacional de Segurança Social, de solicitarem o microcrédito, pois embora ainda há aquelas situações que o mestre fez referência, aquelas que muitas das vezes têm condicionado as famílias
para serem atendidas, as famílias terem aquilo que é por lei, né, por direito, solicitação do crédito e outras situações. Gostaríamos que o mestre efetuasse uma correlação entre o impacto que essas políticas públicas têm causado na vida financeira das famílias angolanas. Temos de aplaudir algumas dessas iniciativas, têm de alguma forma aliviado algumas famílias em relação à sua situação de pobreza, mas como podemos verificar, são medidas que ao longo do tempo vêm se mostrando ineficazes para um combate mais acentuado do problema. Tem mais me parecido haver medidas que visam apenas cumprir determinados desígnios políticos, preencher determinados relatórios, porque os números continuam altos. Os números continuam altos e, à simples vista, continuamos a ver pessoas em situação muito grande de vulnerabilidade social. Passemos pelas ruas, vamos às aldeias onde a situação ainda é muito pior. Enfim, então precisamos parar. O governo, em particular, precisa repensar os seus instrumentos de política no sentido, de facto, de se fazer um combate mais sério. Porque esses projetos a que se referiu parecem paliativos, né? Parecem programas que são até muito mediatizados, faz-se muita propaganda, muitos panfletos na televisão, nas rádios, até outdoors, enfim, mas a sua eficácia no combate real da pobreza, porque os números mais recentes em relação a isso continuam a ser muito altos. É preciso, por exemplo, falou-se aqui que um dos indicadores sérios para a educação, para o combate à pobreza é o investimento na educação. Qual é a percentagem do último hoje para a educação? Parece ser aí 6%. 6%. Quando já há, e são convenções que Angola assina, assume, depois não se esforça para cumprir. Só ao nível da SADC, a meta é de 20%, que eu saiba. É, 20%. Então não temos como combater a pobreza se não há essa vontade de avançar para esse tipo de números, para esse tipo de filosofia de governação. Há uma aposta, por exemplo, em construção de equipamentos sociais, no domínio da saúde, mesmo da educação e de algumas infraestruturas, mas depois aquilo que normalmente em certas gírias chama o tecido humano continua muito fragilizado. Como é que isso afeta na dieta alimentar das pessoas? Que rendimentos as pessoas... Nós temos uma situação, até as pessoas que noutras sociedades estão na classe média, que podem ter uma viatura, que podem viajar para o estrangeiro quando estão de férias, que podem empregar 2, 3 pessoas, pois uma das formas de ir atenuando também a pobreza era aqueles que trabalham terem bom salário, teria sempre efeito multiplicador. Se eu tivesse bom salário no posto que eu ocupo no Estado, podia ter 2, 3, 4 empregados, podia ajudar 3, 4 sobrinhos órfãos a fazer formação superior, numa sociedade com os problemas que a Angola teve e tem. E também um bocado esse tipo de apostas de investimentos que vão fazer com que se atenue a pobreza. Mas aposto seriamente na educação, numa economia de mercado sério, na regularização, na regulação do mercado financeiro, enfim, na distribuição correta da renda, e a pobreza irá se atenuando, vai minguar por si mesma, e sem toda essa propaganda às vezes que é feita e que na prática resulta em muito pouca coisa. Bem, já mesmo na reta final da nossa conversa com o sociólogo Pedro de Castro Maria, lá vem aquela pergunta que muitos de nós, sobretudo angolanos, temos feito.
Será que o nosso país é pobre porque queremos? Sim. Eu não tenho dúvida em relação a isso. A minha resposta é inequívoca. Nós, angolanos, temos a oportunidade de construir um bom país porque temos população. 32 milhões de pessoas já é um número de pessoas que podem gerar riqueza, produzir para viver bem, que pode construir uma sociedade harmoniosa, boa para todas, para todos. Nós temos recursos imensos no nosso subsolo, solo, temos mares, temos variações climáticas por regiões, mas um clima bom. Temos bastante terra ociosa que não está a fazer nada. Temos solos aráveis, temos população que é trabalhadora, que pode se dedicar ao campo. Temos rios, cursos de água imensos em todas as províncias de Angola, água. Enfim, portanto, se pelo menos aqueles que nos dirigem, ou nós também que consentimos que sejamos dirigidos dessa forma tão errática, fizéssemos uma pressão para alterar a forma de gerir os nossos recursos e de como nos envolvermos todos, sem exceção, sem discriminações de ordem política, étnica, religiosa, construiríamos uma Angola melhor com toda certeza. Bem, mestre, em gesto de considerações finais relativamente ao nosso tema, gostaríamos que o mestre trouxesse algumas considerações. Já não há muito para dizer, de resto foi tudo explanado ao longo da conversa, que foi boa. Mais uma vez agradeço a oportunidade. A última consideração é apelativa, no sentido de nós, angolanos, tomarmos consciência do enorme país que temos, da imensidão da nossa riqueza do ponto de vista potencial e transformarmos em riqueza real para vivermos bem. Vive-se muito mal em Angola e nós podemos alterar isso. Portanto, angolanos, angolanas, unamos todos a favor do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Bem, essa foi a nossa primeira edição de Conversas Sociológicas na sua tela e tivemos como convidado Pedro de Castro Maria, sociólogo, docente universitário e pesquisador. Na próxima edição, convidamos os nossos seguidores a nos acompanharem no nosso canal e faça a sua subscrição para que sempre que a gente publicar um vídeo novo, possa receber as notificações. Mais uma vez, sociólogo Pedro de Castro Maria, muito obrigado pelo convite e desejamos votos de sucesso na sua jornada acadêmica. Obrigado. Perdão. Obrigado, retribuo os mesmos votos de sucesso em tudo o que tem estado a fazer em prol do desenvolvimento da nossa disciplina. Como tenho dito, e se tornou praticamente um slogan, a nossa ciência agradece. Muito obrigado.